Bom, pessoal, olá, tudo bem? Professor Ivan aqui. Então, hoje, nesse vídeo, a gente vai estar trabalhando um pouquinho com as matrizes, tá? Então, primeiro de tudo, o que vem a ser uma matriz? A matriz, ela nada mais é do que uma tabela de números, tá? É, é uma tabela, então ela tem algumas linhas e algumas colunas, né? A matriz, ela é indicada por seu número de linhas e número de colunas, tá? Então, por exemplo, né? Vamos colocar aqui alguns exemplos de matrizes, tá? A forma da matriz, então, ela é na forma de tabela e entre colchetes, tá? Então, por exemplo, aqui vamos ter uma matriz 2 por 2, da seguinte forma: 3, menos 1, 0 e 2, tá? Por que essa matriz ela é da forma 2 por 2? Porque são duas linhas e duas colunas, certo? Então, né, é uma tabela com 4 elementos, né? Duas linhas por duas colunas, tá? Então, essa matriz, quando a quantidade de linhas for igual à quantidade de colunas, ela é também chamada de matriz quadrada, certo? Vamos ver um outro exemplo aqui. 3, 0 e 1, 0, 0 e menos 5. Tá? Então, entre colchetes sempre. Né? Então, essa é uma matriz, possui duas linhas e três colunas, ou seja, ela é uma matriz 2 por 3. Sempre o primeiro número representa a quantidade de linhas e o segundo número representa a quantidade de colunas. Ok? Vamos aí a mais um exemplo. A gente pode ter, esses números são números reais, tá? Então a gente pode ter vários tipos de números. Eu posso colocar, por exemplo, raiz de 2, posso pôr uma fração, um meio, um número inteiro, um número na sua forma decimal, né? E assim por diante, menos 3 meios e 4. Vejam que essa matriz aqui possui agora 3 linhas por 2 colunas, ou seja, ela é uma matriz 3 por 2, ok? Para a gente fazer a indicação de cada elemento desse aqui, ó, a gente utiliza a notação de A, notação por índices, tá? A, índice e J. O que significa isso? O primeiro elemento aqui, ó, ele vai ser o elemento A1, 1, né? Porque o primeiro elemento ele está na linha 1 e na coluna 1. O segundo elemento ele está na linha 1, coluna 2. Ou seja, esse segundo elemento aqui, ele vai ser o elemento A1, 2. Certo? Então, esse I e esse J aqui significa o seguinte: o I está representando a linha e o J está representando a coluna. Então, é um jeito de você identificar o elemento da matriz, dando uma coordenada para ele. Ele está na posição IJ, ou seja, na linha I e na coluna J. Né? Aqui o elemento 5. O elemento 5 ele está na segunda linha, na primeira coluna. Ou seja, ele é o A2, 1. Certo? Segunda linha, primeira coluna. O 0,2. O 0,2 está na segunda linha e na segunda coluna. Então, é o A22. Aqui embaixo, o menos 3 meios. Então, vai ser o A. Ele está na terceira linha, na primeira coluna. Então, é o A31. E o elemento 4, ele está na terceira linha, segunda coluna. Então, ele é o A32. Tá? Essa é a forma que a gente usa para estar indicando a posição do número, né?
Por exemplo, se eu, né, vou pegar aqui nesse exemplo da letra C, eu quero dizer qual é a posição do 5. Né? Então, eu vou falar para alguém que o 5 está na posição A21. Então, a outra pessoa vai saber ir lá na matriz e identificar a posição A21 e ir lá colocar o número 5. Ok? Agora, falando um pouquinho sobre alguns tipos de matrizes, algumas matrizes especiais. Tá? Nós temos, então, a matriz do tipo linha, que é uma matriz que tem apenas uma linha. E aí pode ter várias colunas, né? Por exemplo, a matriz menos 1, 2 e 3. Tá? Possui apenas uma linha e possui 3 colunas, ou seja, essa aqui é uma matriz 1 por 3, certo? Uma matriz do tipo linha. De forma análoga, nós podemos ter também a matriz coluna, que vai ser então uma matriz com apenas uma coluna. Por exemplo, a matriz 0, 1, 2. Então, essa matriz aqui possui 3 linhas. Então, ela é 3 por 1, apenas uma coluna. E nós temos também a matriz nula, que seria o elemento zero das matrizes. Né? A matriz nula ela pode ter o tamanho, né, que você quiser, que você necessitar, dependendo do tamanho de matriz que você estiver trabalhando. Né? Um exemplo seria a matriz 0, 0, 0, 0. Tá? Essa matriz, duas linhas e duas colunas, é uma matriz 2 por 2, ou seja, essa aqui é a matriz nula 2 por 2. Eu posso ter uma outra matriz nula, por exemplo, 0, 0, desta forma aqui, na forma de matriz linha. Então, essa aqui possui uma linha, duas colunas. Então, é a matriz nula 1 por 2. Né? E por aí vai, o tamanho que eu quiser, né? Só que todos os elementos têm que ser zero para ser a matriz nula. Se um dos elementos não for zero, ela já não é a matriz nula. Tá? Todos os elementos têm que ser zero para ser considerada a matriz nula. E temos também, dentro das matrizes especiais, a matriz quadrada. Né? Essa aqui eu já tinha comentado antes. É uma matriz que possui a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Tá? Não importa o tamanho. Então, nós temos, por exemplo, essa aqui é uma matriz quadrada, né? 2 por 2. Temos a matriz... Podemos fazer uma matriz 3 por 3, né? Por exemplo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0. 3 linhas, 3 colunas, uma matriz quadrada. Outro tipo de matriz especial que é a matriz diagonal. O que vem a ser a matriz diagonal? Ela é uma matriz onde os elementos da diagonal principal não são nulos, ou seja, não são zero, e todos os outros elementos da matriz são zeros, tá? Vamos a um exemplo. A matriz 5, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, menos 2. Então, essa é uma matriz 3 por 3, né? Temos 3 linhas e 3 colunas. Diagonal principal é esta diagonal aqui, ó. Certo? Essa linha no formato de diagonal. Matrizes que possuem diagonal principal são apenas matrizes quadradas, tá? Se for uma matriz que não for quadrada, ela não tem diagonal principal. Então, isso aqui só vale para matrizes quadradas. Então, observem. Os elementos da diagonal principal não são zero. E todos os outros elementos da matriz são zeros, tá? Isso aqui, então, é uma matriz diagonal. De novo, não importa o tamanho da matriz, desde que siga essa regra, então ela será chamada de matriz diagonal.
Mais um tipo de matriz especial é a matriz unidade. O que vem a ser a matriz unidade? Ela também só vale para matrizes quadradas e ela é bem semelhante à matriz diagonal, com a única diferença é que a diagonal principal ela é composta apenas por números 1, certo? E todos os outros são zeros, né? Por exemplo, uma matriz 2 por 2, 1, 0, 0 e 1. 2 por 2. Então, essa aqui é chamada matriz unidade de ordem 2, né? Por quê? Porque ela é 2 por 2. Nós podemos ter também a matriz unidade de ordem 3, que é essa aqui, uma matriz 3 por 3. A diagonal principal é composta por números 1s e todos os outros são zeros, tá? Então, essa aqui é a matriz unidade. Vamos falar um pouquinho agora sobre a igualdade de matrizes. Quando é que eu posso dizer que duas matrizes são iguais? Quando acontecer o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Uma matriz 2 por 2, 3, 4, 5 e 6. Essa matriz só vai ser igual a uma outra matriz se todos os elementos da matriz forem iguais entre si. Ou seja, o 3 tem que ser igual ao 3, o 4 tem que ser igual ao 4, o 5 tem que ser igual ao 5, o 6 tem que ser igual ao 6. Ou seja, toda a matriz tem que ser igual, né? Todos os elementos e as posições que esses elementos se encontram têm que ser iguais. Caso contrário, elas serão diferentes.